Beleza, Bruno, tá em viagem aí, né? Muita gente voltando hoje. Espero que tenha curtido o feriado, tenha sido legal. É bom pra gente recuperar as energias, né? Tava falando com o Marcelo agora. Feriadinho assim, acaba que a gente consegue tirar alguma coisa atrasada do atraso, consegue descansar um pouquinho, né? Vou só dar mais uns minutos aqui, como a gente faz todo dia. E aí, a hora que for 9h05, a gente começa por aqui, tá bom? A gente adiantou bastante, para falar a verdade. É, Mas deixa o pessoal entrar, a gente fala a respeito dos temas que a gente conversou, o que que eu separei para a gente falar hoje também. O pessoal que já está aqui com a gente, dos exercícios que a gente resolveu, vocês resolveram de novo? Ficaram com alguma dúvida? Ou fizeram algum simulado que veio algum tema ali que talvez a gente não abordou? Ou alguma abordagem diferente daquilo que a gente trouxe até agora também? Se tiver algum ponto, fica à vontade para trazer aqui para a gente, tá? Maravilha. Aí, daquelas listas que o Felipe mandou, inclusive, eu trouxe mais algumas coisas aqui hoje para a gente complementar, tá? Porque, como a gente tinha adiantado bastante nos exercícios, a gente teve pouca dúvida até agora, eu levantei algumas coisas que vocês comentaram durante as aulas para talvez acrescentar uma forma de enxergar diferente, alguma outra forma que a prova pode pedir. Se eu não me engano, o Bruno, em uma aula, comentou comigo a respeito da aderência das perguntas aqui, das questões com a prova. Eu trouxe alguma coisa nova aqui, realmente, de como pode ser uma abordagem diferente lá na prova. Mas eu acho que a gente tá indo super bem aqui no conteúdo, tá? E mais uma vez, né? Acho que a gente separa esse tempo aqui nas aulas para poder resolver questões, para poder tirar dúvidas e eventualmente surgem vários outros pontos, várias outras dúvidas durante a resolução aí aos finais de semana, de noite. Fica à vontade para mandar lá no grupo, tá, gente? Tô vendo que vocês estão mais quietinhos um pouco, mas ali serve para a gente se apoiar mesmo, tá? Vamos matar todo dia um pouquinho do conteúdo para conseguir chegar lá na frente bem tranquilo, né? Eu sou muito repetitivo com algumas coisas que realmente precisam ser repetitivas, tá? Inclusive, eu já comentei com vocês que a ideia é que a gente repita e repita e repita de novo para que os conceitos fiquem simples, né? E no dia da prova a gente consiga resolver as questões com muita facilidade, né? Então, por isso que às vezes vai ser até repetitivo algumas coisas que a gente vai trazer aqui. A gente já falou de fundamentos de finanças nas outras duas aulas. Hoje a gente vai continuar nesse ponto, com um pouco menos de questões, mas fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá bom? A gente já esperava que hoje, no pós-carnaval, também a gente tivesse menos pessoas na sala, né? Afinal de contas, muita gente está ainda em deslocamento, voltando para casa, hein? Poxa, né, fica gravado de qualquer forma depois. Então, se algum dos colegas perguntarem também, assistirem depois, tiverem dúvidas, levantem lá no grupo que vai ser um prazer responder com vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje, então, 9h05, a gente já falou sobre alguns pontos importantes nas últimas aulas, né? Eu acho que vale a pena a gente relembrar, né? A gente fez bastante exercício aqui de matemática financeira, né? Então, sobre financiamento, sobre juros, é, enfim, sobre financiamento também imobiliário, ali no sistema de amortização constante, também na tabela Price, né? Acho que na última aula a gente abordou bastante isso. Como que a prova pode cobrar isso também, né? Pô, achar a 18ª parcela que eles querem lá, trazer para o valor presente quanto que falta para quitar o empréstimo e quanto que teria de desconto no caso de uma tabela Price, né? Na tabela saque, se ele refinanciar uma taxa X, Y, Z, quanto que ele teria de desconto? A gente vai falar disso aqui hoje também, tá? O que mais que a gente falou? A gente falou de demonstrações contábeis, né? Então, em algum momento ali, a gente trouxe pô, como que é o esquema de uma demonstração financeira de uma empresa, como que a gente acha ali o EBITDA da empresa, como que a gente acha o lucro líquido e etc. Então, a gente falou bastante disso também. O que mais que a gente falou? A gente falou de taxa spot, taxa forward, né? Então, falamos de spot, falamos de forward.
A gente fez algumas questões a respeito disso, né? Super interessante também. Não sei se ficou com dúvida a respeito disso. O que mais que a gente falou? A gente falou de cupom cambial, né? Acho que é uma questão super tranquila, a gente resolveu de uma outra forma sem ter que passar por fórmulas e etc. A gente falou também de WACC, a gente falou do custo médio ponderado de capital, quanto que eu tenho de custo de capital de terceiro, de custo de capital próprio. A gente envolveu todos esses pontos aqui para chegar no custo médio ponderado de capital, né? Também custo médio ponderado de capital. Vocês lembram que eu falei na primeira aula aqui que eu fui professor de caligrafia, né? Dá para ver toda a aula que continua maravilhosa minha caligrafia, né? Mas brincadeira. Vamos lá. Que mais que a gente falou aqui, né? Mas, enfim, vamos para a aula aqui, que eu acho que vai ser mais importante, mas acho que vale relembrar que a gente já passou por vários pontos aqui que com certeza vão cair na prova, tá? Então, só taxa spot, taxa forward, com certeza vai cair uma questãozinha na prova, a gente tem que se garantir nisso aqui, tá? Cupom cambial, muito provavelmente, saque price, vai cair uma questão também. Então, se a gente chegar com 100% de certeza lá, com tranquilidade nesses conceitos, acho que vai ser fantástico, tá? É, e aí, eu comecei pela última questão que eu deixei do material que o Felipe mandou lá no grupo, que eu acho que é uma questão que a gente já resolveu alguma parecida aqui, só que quando a gente resolveu ali, a gente falou que o nosso WACC, ele é o quê? O peso, ele é uma média ponderada do peso do capital de terceiro vezes o custo do capital de terceiro mais o peso do capital próprio vezes o custo do capital próprio. Então, nada mais é do que uma média ponderada de qual o custo que eu tenho de terceiro, de qual o custo que eu tenho de capital próprio, ponderado pelo peso de cada um, né? Então, se eu tenho aqui 40% aqui e 60% do outro, eu tenho que ponderar o peso desses dois aqui para eu chegar no custo médio de capital ponderado da empresa, né? Só que hoje eu queria resolver de uma forma diferente. Eu até deixei aqui a tabela de fórmulas da Planejar, que isso daqui vai ser dado para vocês lá durante o dia do exame, né? E deu um branco lá, Rafa, eu não lembro como que faz essa ponderação, quero seguir a fórmula porque eu acho que vai ser mais simples. Então, para que a gente consiga seguir isso, eu acho que é importante a gente entender o que tem por trás dessa forma, né? E aí, vamos até copiar ela aqui, né? É, o que que é o nosso WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, que nada mais é do que o nosso custo médio ponderado de capital, que vai ser igual. O que que traz lá na fórmula, tá? Dívida sobre dívida mais PL, né? Qual que é o capital total dessa empresa, né? Acho que vale a pena a gente até fazer um esqueminha aqui, né? Ele vai ser o meu patrimônio líquido mais o capital de terceiros aqui, né? Então, o que eu tenho de patrimônio líquido mais o capital de terceiro. Quando eu pego a dívida sobre o meu patrimônio total aqui, o patrimônio líquido mais a dívida, isso na verdade é nada mais, nada menos do que o peso. Lembra que a gente falou ali do peso do capital de terceiros, né? Então, nada mais é do que o peso de capital de terceiros. Vamos apagar isso aqui, para a gente não confundir. Apagar o PL aqui também e o T. Beleza. Vezes o quê? Vezes o custo do capital de terceiro. Rafa, o que que tem de novo aqui na fórmula? 1 menos IR. Então, aqui a gente vai fazer já o custo líquido do capital de terceiro, porque ele tem um abatimento dos 34% que ele paga de imposto de renda ali no seu balanço, né? Mais. Opa, deixa eu apagar isso aqui também, que ficou feio para danar. Beleza. Mais o patrimônio líquido sobre dívida mais PL. Então, lembra que a gente falou aqui que aqui é o peso do capital de terceiro? Aqui é o peso do patrimônio líquido, né? Então, dívida sobre dívida mais PL é o peso do capital de terceiro e PL sobre dívida mais PL é o peso do capital próprio, né? E aí, que é o do patrimônio líquido, vezes o quê? Vezes o custo que eu tenho desse capital próprio. Até aqui tudo bem, né? Vamos voltar lá para a fórmula da Planejar?
só para a gente ver que a gente copiou certinho, né? Então, o meu custo médio ponderado de capital é a dívida sobre a dívida mais o patrimônio líquido, vezes o custo do capital de terceiro, vezes 1 menos o imposto de renda, mais o patrimônio líquido sobre a dívida mais o patrimônio líquido, vezes o capital de terceiro, né? Vezes o custo do capital próprio, na verdade. Até aqui tudo bem, né? Então vamos voltar para a questão aqui, né? Uma empresa possui 50 milhões de ações emitidas ao valor de R$ 5 cada, né? Então o que que ela tem aqui? Ela tem de patrimônio líquido 50 milhões de ações vezes R$ 5 cada, né? Quanto que ela tem de patrimônio líquido, né? Vamos trazer a HP aqui de volta para a gente. Acho que nem precisava, né? Mas vamos fazer tudo juntinho aqui, né? Então a gente tem 5 entra 50 vezes. A gente tem 250 milhões de patrimônio líquido, né? 250 milhões de patrimônio líquido. Então, isso aqui é 250. Quanto que é isso aqui, né? Quanto que é isso aqui? É... Além disso, na sua estrutura de capital, ela possui 60% de capital de terceiro. Opa, eu já sei que aqui é 60%, né? 60. E, ah, e com custo de 15% ao ano. Opa, então eu já sei aqui que eu tenho um custo de 15% ao ano, né? Se 60% é capital de terceiro, isso aqui é 40%, né? O patrimônio líquido. Com isso, eu consigo chegar também em qual que é o meu patrimônio total, né? Qual que é aqui o capital total da empresa, né? O capital total da empresa. É, se eu tenho que 250 é 40%, se eu dividir esses 250 por 0,4, eu vou chegar no meu capital total, né? Vamos fazer isso aqui, entra, ponto 4, divide. Eu tenho que o meu capital total, ele é 625 milhões, certo? Só que eu quero só essa parcela aqui, né? Quanto que eu tenho de capital de terceiro, né? Eu vou fazer os 625 menos os 250, né? Que vai ser, entra 250 menos 375, né? Então, até aqui tudo bem, né, pessoal? Então, eu sei que eu tenho 60% de capital de terceiro, 40% de capital próprio, que aqui eu tenho 250 milhões de patrimônio líquido, e o total aqui, o capital total da empresa, de 625, né? Vamos lá. Sabendo que a alíquota do imposto de renda é de 34% e que os acionistas exigem um retorno de 20% ao ano, o custo médio de capital da companhia é de, eu quero achar o WACC, né? E aí é só a gente substituir na fórmula ali, acho que agora fica super simples, né? E aí vamos para a fórmula aqui. É, qual que é o capital total da empresa? Vai ser que é dívida mais o patrimônio líquido, né? Ele é de 625. E quanto que é a dívida? 375. Ele já está até aqui na calculadora. Se a gente faz 375 dividido por 625, divide, quanto que vai dar isso aqui? 60%. Lembra que a gente falou que é a média ponderada? Então, nada mais é do que o peso, né? Precisava dar essa volta toda na fórmula? Não precisava, mas eu acho que fica bem interessante aqui a gente entender para se der um branco lá no final, a gente não se confundir, tá? Então, a gente chega aqui a 0,6. Aí trazendo aqui para baixo, tá, gente? Se esses esquemas ficarem muito ruins, me avisa que eu limpo a tela aqui e faço de novo, tá bom? Vezes, quanto que é o custo do capital de terceiros? Ele é de 15%, né? Vezes 1 menos 0,34. Nossa, mas hoje minha letra tá melhor do que nos outros dias, hein? Mais. Patrimônio líquido dividido pela dívida mais o patrimônio líquido, né? É o peso também, né? Se aqui eu tenho 0,6, aqui eu vou ter quanto? Aqui eu vou ter 0,4 multiplicado pelo custo disso, que é de 20%, né? A questão me deu ali também, né? Qual que é o retorno mínimo exigido pelos acionistas? De 20%, né? Então agora ficou bem simples, né? Vamos zerar aqui. Vamos fazer essa conta na HP, né? Vamos fazer daqui para trás, ó, que a gente vai em um ponto só no cálculo, tá? Vamos zerar aqui de novo. Entra ponto 34
menos 0,66, entra 15% vezes, dá 9,90, entra 0,6 vezes, dá 5,94, né? Então, eu tenho aqui a minha média ponderada do custo de capital de terceiro. E eu vou somar para chegar no custo médio ponderado de capital. Eu vou apertar um Enter aqui, 0,4, entra 20%, né? Então, 0,4 aqui vezes os 20%, vou apertar o vezes, e eu já tenho o resultado ali de 8,94, eu vou somar, né? Qual que é o meu custo médio ponderado de capital? Aqui deu 8, né? 13,94, tá? A letra B aqui. Tanto pela fórmula quanto... Deixa eu limpar uma parte disso aqui, só para ficar mais fácil da gente lembrar da outra forma que a gente resolveu ali, né? Quanto por esse trambolho todo aqui, gigante, que é a forma que a prova vai me dar lá. Quanto se eu só fizer o peso de terceiro vezes o custo de terceiro, mais o peso do capital próprio vezes o custo de capital próprio, eu vou chegar na mesma coisa, né? Eu só simplifiquei aqui. Mas é bom, eu trouxe essa questão aqui para a gente resolver das duas formas, tá? As duas ficam tranquilas, todo mundo chegou nesse resultado aqui também. Acho que essa que é o que gasta mais tempo da gente. Fica à vontade para perguntar, tá? Senão a gente vai para a próxima aqui também. Beleza, né? Então, acho que não tem dúvida, não. Vamos para outra. Vamos lá. Uma família tomou um empréstimo. Gente, por que que eu separei essa aqui, tá? Essa aqui eu acho que é muito factível de cobrar também, que é o custo efetivo total, tá? Muito provavelmente, é, a gente, a gente viu de forma bem recorrente esse tipo de questão aqui, esse tipo de cobrança, tá? Porque às vezes fica muito simples, né? A gente só achar a parcela, só achar os juros e etc. Aqui passa a ser um exemplo mais real, né? Então vamos lá, uma família tomou um empréstimo pessoal no valor de R$ 10.000 a uma taxa mensal de 2% para ser paga em 12 parcelas fixas mensais, né? Então o que que a gente viu aqui? Que eles pegaram R$ 10.000 emprestado a uma taxa de 2% em 12 parcelas fixas, né? Tudo certinho, maravilhoso, a gente já consegue chegar na parcela aqui, né? Então eu tenho o meu valor presente, eu tenho o meu PV, que é de 10.000, eu tenho a minha taxa, que é de 2% ao mês, eu tenho o meu N, que é de 12 parcelas. O que que eu quero aqui? Eu quero o meu PMT, certo? Eu quero meu PMT. Bem simples a gente fazer isso na calculadora, né? Só que, o que é mais que a questão pede? Sabendo que houve as seguintes cobranças envolvidas no empréstimo, determine o valor da parcela e o custo efetivo total da operação, respectivamente, né? CT, o custo efetivo total, né? Vamos lá para a calculadora, que a gente vê que esse 2% aqui, ele é um 2% falso, né? A gente precisa entender qual que é a taxa real do financiamento. Afinal de contas, que eu coloquei junto aqui nesse valor do empréstimo, né? Eu coloquei o IOF, eu diluí isso aqui nas parcelas, eu coloquei também a taxa de cadastro, que alguns bancos cobravam isso aqui. Eu acho que hoje em dia nem cobram mais, na verdade, né? Mas que elas cobravam isso aqui, né? Então, na verdade, o que que eu estou financiando? O meu PV, ele é 10.000? Não, ele é 10.000, ele é 10.000 mais 250 da taxa de cadastro, mais 337,30, que é o IOF. Esse aqui é o meu PV, tá? Que é de 10. Puxa vida, apaga esse 10 horroroso aqui. Ele é de 10, 587 e 30. Rafael, o que que você tá arrumando com essa caneta? 10.580, 10.587,30. 10.587,30. Beleza? Então esse aqui, na verdade, vai ser o meu PV, né?
Qual que é a taxa? Ele fala que a taxa é 2%, né? Vamos colocar essa taxa de 2% aqui em 12 parcelas fixas, que é o meu N, né? Qual que vai ser o meu PMT se eu considerar essa taxa de 2%? Vai ser o 1.001,13, né? Só que não é só isso que a questão pede. Eu já chegaria no resultado aqui, né? Quem montou a questão foi muito bonzinho e não colocou outras alternativas iguais. Mas, em tese, eu já cheguei no resultado aqui. Mas o que que eu quero? Eu quero o meu custo efetivo total, né? Porque eu sei que essa taxa de 2% ela não é verdadeira porque eu financio ali os custos da operação juntos, né? E aí, o que que eu posso fazer? Vamos zerar aqui os dados financeiros, F, e essa teclinha aqui, XY. Zeramos dados financeiros. Eu já sei que essa vai ser a minha parcela, né? Legal. Só que ele fala lá atrás que eu financiei R$ 10.000, não foi? 10 mil foi o meu PV, certo? E durante quanto tempo? 12 meses, né? Qual que vai ser a minha taxa, o meu custo efetivo total? É só chamar a taxa aqui, tá? Então, eu troco o meu PV ali, que num primeiro momento eu coloquei 10.587 por 10 mil, que é em tese o que o cliente sabe que ele está financiando, né? Se ele não for informado de todas essas taxas aqui. Com isso, eu chego no meu custo efetivo total de 2,94%, certo? Acho que isso daqui não tem segredo, né? Eu só quis trazer essa questão realmente para trazer diferentes formas que a prova pode cobrar, tá bom? É, na verdade, eu falei que isso aqui não tem segredo, mas se por acaso alguém tiver com dúvida nisso aqui, fica à vontade para perguntar, tá? Desmuta o microfone aí, me fala se vocês não tiverem chegado na mesma resposta. Bom? Tudo certo? Alguém sinaliza aqui para mim no chat. Deu certo? Não deu, professor? Eu já tinha chegado nisso, bem simples, para a gente partir para a próxima. Maravilha. Vamos para a próxima, então. Tudo certo. Simone falou aqui, excelente. Deixa eu beber uma água. Não sei se vocês perceberam, hoje não tem luz apagando aqui não, hein? Na semana passada a luz ficava apagando, tinha que levantar para o sensor de presença acender ali, né? Hoje a gente está mais tranquilo. O lugar que eu tô aqui realmente hoje não precisa disso, né? Que bom, dar aula no escuro não dá certo, né? Mas vamos para a próxima aqui. Eu trouxe outra questão aqui que, em tese, ela não envolve um conceito, um nível de dificuldade maior em ponto nenhum, mas ele traz uma coisa um pouco diferente, que eu vejo muitas vezes a gente errar nisso, os alunos errarem, esquecerem de registrar, ou deixar registrado e esquecer de tirar, né? Que é a questão do begin, né? Então ele fala aqui, ó, um automóvel é vendido por 36 parcelas. Então, vamos lá, qual que é o nosso N? 36 parcelas. Qual que é o nosso PMT de R$ 3.000? Com a entrada no ato da compra, né? No ato da compra. E aqui ele vai pedir de uma forma diferente também, tá? Mas acho que vale a pena a gente reforçar isso aqui. A loja aceita uma contraproposta para venda à vista. Opa, então ele vai me dar um desconto ali. Eu já sei que eu ia pagar 3 mil, sabendo que o cliente possui recursos investidos a uma taxa de 0,3% ao mês. Isso aqui é uma taxa. Ele sabe que se o desconto dele não for maior do que ele vai ganhar nas suas aplicações financeiras, não vale a pena, né? Então é melhor ele deixar o dinheiro investido e pagar os juros do que tirar todo o capital ali, descapitalizar e não ter desconto nenhum, né? Então ele só vai fazer aqui desde que esse trade-off seja interessante. Ele ganhe mais pagando à vista do que ele ganharia na aplicação ao longo dos 36 meses, né? É, Qual deverá ser o valor máximo da sua contraproposta? Então, ele quer dar um valor ali para falar um valor para a concessionária para valer a pena ele pagar esse valor à vista, né? Então, vamos lá. Deixa eu até anotar aqui, né? Eu falo que a gente sempre tem que fazer o básico. Então, vamos fazer o básico aqui. Qual que é o nosso N? 36 meses. 36 meses. Qual que é a nossa PMT? Nossa PMT vai ser de 3.000. Qual que é a nossa taxa de juros? Que é o custo de atratividade que ele tem ali, né? Ele já tem uma aplicação financeira lá na corretora de 0,33 ao mês.
Legal, olha aqui, o prazo tal mês, a taxa tal mês também. Então não vamos precisar transformar nada, né? O que que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o PV, quanto que vale para ele pagar à vista, né? Então, a gente vai colocar aqui já 3.000 de PMT. Não, tem alguma coisa errada. O que que a gente precisa? É no ato da compra, né? Então vamos colocar ali o Begin. Então, só para isso, viu, gente, que eu trouxe essa questão aqui, para vocês tentarem resolver antes de eu explicar, obviamente, mas para a gente não esquecer de colocar o Begin. E quando não tiver aqui no ato da compra, ou no D0, ou no dia seguinte, que são várias expressões que ele traz para mostrar que vai ser com o Begin aqui, não esquece de tirar isso não. Aperta G e End você não partir para a próxima questão, deixar o Biguin ali, chegar na resposta errada. Então deixa sempre zerado aqui, deixa o Biguin só quando a questão falar no alto da compra, tá? Então vamos lá com o nosso Biguin aqui, né? São 36 parcelas. Eu tenho a taxa do custo de atratividade ali de 0,3, 0,3 e a nossa PMT, CHCS, de 3.000, né? O que que ele quer? Ele quer o valor presente. Então ele tem ali 102, 533,95 a letra A aqui. Certinho? E se eu tivesse feito sem o Begin? Vamos fazer sem o Begin? Vamos ver se essa questão ele teria outra resposta, né? São 36, é o meu N, ponto 3 é a minha taxa, 3.000 CHCS é o meu PMT, qual que é o meu valor presente? Olha, se não fosse na data zero, a maldade aqui, ele tinha até a outra opção, né? Então, se eu esqueço de colocar o Begin, essa questão vai embora, eu vou achar que eu cheguei na resposta certa, e na verdade eu perdi a questão, né? Beleza, gente? Já erraram? Questão que pede com o biguinho ali, vocês não colocaram? Fala aí, eu tenho certeza que todo mundo já errou isso, hein? Eu já errei isso. Às vezes a gente quer fazer tudo correndo e acaba esquecendo. Ninguém, maravilha, ninguém nunca errou isso aqui. Então vamos para a próxima. Uma família possui imóvel financiado a uma taxa de 9,5% ao ano. Olha, já deu aqui o custo efetivo total, hein? Legal, 9,5% ao ano. É a taxa que a família tem um imóvel financiado. Pela tabela Price, então não é o sistema de amortização constante, é pela tabela Price, por um prazo de 173 meses. Eu tenho o meu N aqui também de 173. Com um saldo devedor de 490. Legal. A essa família foi oferecida uma portabilidade de financiamento imobiliário a uma taxa de 7,5% ao ano, né? Considerando o refinanciamento pela tabela Price, qual será a economia mensal na parcela destinada ao pagamento do novo financiamento em relação ao antigo? Legal. O que que ele quer aqui? Ele quer qual vai ser minha economia mensal, né? Então, eu acho que é uma questão gostosa da gente resolver. A gente falou de formas diferentes que a prova pudesse cobrar ali a Price, a saque. Essa daqui é uma forma que definitivamente eu vejo como uma possibilidade interessante para eles cobrarem. Eu já vi isso aqui ser cobrado em prova também, tá? E para isso, a gente vai dividir isso aqui em algumas etapas, né? É super comum isso agora, né? Que a gente passa para um cenário de corte de juros, a gente tem a possibilidade de refinanciar essa dívida e às vezes pagar uma parcela menor, né? Isso aconteceu muito ali quando os juros caiu para 2% ao ano, muita gente conseguiu travar uma parcela menor aqui nos seus financiamentos imobiliários, né? E aí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um I da situação 1, a minha taxa, que é de 9. Deixa eu escrever para baixo aqui. Quando eu escrevo em cima tá falhando, não sei se vocês perceberam. Então eu tenho o meu I1 aqui, que é de 9,5% ao ano, 9,5% ao ano. Vamos transformar isso em mês aqui, porque eu sei que o meu prazo está em meses, né? O meu N está em meses, 173, que vai ser igual ao quê? Vocês já estão cansados de ver eu resolver isso aqui, né? E vamos voltar lá para HP, que é a taxa que eu quero. 1 mais a taxa. Opa, vamos zerar aqui. 1 mais essa taxa, ponto 095, entra sobre o prazo que eu quero o prazo em meses, dividido pelo prazo que eu tenho, que é em ano. Eu tenho a base de 12 meses, né? Então eu vou dividir, elevar 1 menos 100 vezes. Qual que é a minha taxa aqui? 0,7592. Então eu tenho a taxa aqui, né? Qual o prazo que falta? 173 vai ser o meu N.
qual que é o saldo devedor disso aqui, né? Qual que é o valor presente? Qual que é o meu PV? É de 490 mil. 490 mil. Vamos ver quanto que é o meu PMT nesse cenário de juros aqui a 9,5% ao ano, ou 0,75. Vamos aproveitar que o dado já está aqui, eu vou colocar aí, que é a minha taxa, né? O prazo, qual que é o meu prazo? 173. N, qual que é o meu valor presente? 490 mil. Qual que vai ser o meu PMT? Opa, professor, você aproveitou aqui e já apertou lá. Ponto 75,92 é a taxa, o prazo é de 173, N 490, 490 vai ser o meu valor presente. Qual que é o meu PMT aqui? 5.097,49. 5.097,49. Até aqui tudo bem, né? Vamos para o meu PMT2. Eu quero saber qual que vai ser a parcela nova com essa nova taxa de juros. Vamos achar o I aqui. Opa. Vamos achar o I aqui mensal. O nosso I, nesse segundo momento, ele vai ser de... Volta aqui, caneta. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Acho que... Peraí, que a minha caneta falhou. Eu acho que eu me tirei de host aqui. Chat. Tchutchu. Voltou. Qual que é o meu I aqui, né? No segundo momento, para refinanciar, esse I vai ser de 7,5, 7,5 ao ano. Qual que vai ser essa taxa ao mês? Vamos achar ela aqui também, né? Vamos zerar aqui. 1,075 entra 1 é o que eu quero, 12 é o que eu tenho, divide, eleva 1 menos 100 vezes. Qual que é a minha taxa? A minha taxa nova é 0,6045. Então, de cara, eu já vejo que eu tenho uma taxa menor, né? Aqui é 0,6045, essa aqui é 0,75, é consideravelmente menor, né? Qual que é o meu N? O meu N continua o mesmo, o meu N é 173, 173. O meu PV também é o mesmo, que é o meu saldo devedor, de 490 mil. 490 mil, eu quero chegar no PMT2, né? Vamos aproveitar que já está aqui. Eu vou colocar o I da taxa. O N é 173. N, o nosso PV 490. 490, qual que vai ser o PMT? 4.574. 4.574,74 centavos, né? Beleza, o que que ele quer saber aqui, na verdade? Ele quer saber qual que vai ser a economia mensal, né? Porque antes essa família pagava 5.097, agora ela vai pagar 4.574, né? Poderia aproveitar os dados aqui na calculadora, mas vamos zerar e fazer para não ficar bagunça aqui. 5.097,49 entra, menos a nova parcela, 4.574,74, menos quanto que a família vai economizar? 522,76 centavos, aqui está arredondado para cima. Certinho? Já tinham feito questão assim, tudo tranquilo. Mais uma vez, a ideia é que no final das contas, a hora que a gente acabar de resolver todos os simulados, a gente tem ali, se eu não me engano, 6 simulados para resolver de cada módulo, todas as questões das aulas, então toda aula tem questão pra caramba. É que a gente chegue ao final de todo o módulo completo e fique tudo muito simples para a gente resolver. É exatamente isso que a gente quer aqui, tá? Exatamente isso. E aí, para que isso se torne simples, eu sempre tenho que me ater o que que a questão pede. Coloca lá o prazo, não custa nada, vai levar 10 segundos a mais para você. Divide a questão, faz o esboço, rabisca aqui o que que a questão está pedindo. Aqui está pedindo a economia mensal. Então vamos desse jeito que vai dar 100% certo, tá bom? 9h36. Vixe, a gente está correndo demais aqui, hein? Na verdade, não estamos, estamos super tranquilo. Eu acho que nas outras aulas que a gente rendeu demais, né?
E hoje a gente não vai levar nem todo o tempo se bobear, a não ser que vocês tenham outras dúvidas e fica à vontade para trazer aqui, tá bom? Lá no início da aula a gente falou sobre vários tópicos que a gente abordou, a gente falou de taxa spot, taxa forward, a gente falou de custo efetivo total, que a gente já falou aqui hoje, a gente falou de tabela price, tabela saque também, calculamos parcela, e essa aqui é uma questão que sempre gera dúvida, mas isso aqui sempre, sempre, sempre cai também, tá? E se isso cair mais uma vez, eu quero que esse seja um ponto garantido para vocês, tá? Que a gente chegar ali na taxa de juros spot, que é a taxa à vista, e a taxa forward, que é a taxa a termo também, tá? E o que que a questão fala aqui para a gente, né? A taxa de juros spot à vista, projetada para um ano, é de 3,5% ao ano. Então, opa, projetada para um ano é de 3,5% ao ano. E a projetada para 2 anos é de 4% ao ano. Opa, 2 anos é de 4,2%, professor. Não é de 4, não, de 4,2% ao ano. Qual é a taxa forward? Qual é a taxa a termo, ou seja, a taxa forward do segundo ano, né? Legal. Então, se eu tenho aqui é, duas aplicações para o período ou de um ano ou de 2 anos, eu tenho taxas diferentes, né? Em um primeiro momento, para um prazo menor, eu tenho uma taxa de 3,5, né? E para eu posso abrir mão da liquidez, posso carregar para 2 anos, qual taxa que eu consigo? Eu consigo uma taxa um pouco melhor, eu estou tendo um prêmio aqui por abrir mão da liquidez, né? E aí eu tenho uma taxa de 4,2, né? O ponto é que o interessante é que a gente transforme tudo isso que tal ano, que tal ano, em período, tá? Então, qual que é, beleza? Qual que é a taxa total do período de uma aplicação para um ano com uma taxa de 3,5? Nada mais é do que 3,5 mesmo, né? Então, é um ano, a taxa de 3,5 eu vou ganhar esse valor, né? E para o período de 2 anos, né? Qual que é a taxa ao período para essa aplicação de 2 anos, sendo que a taxa contratada é de 4,2, né? A gente vai fazer isso aqui, transformar essa taxa, né? Então, o que que vai ser isso? Vai ser 1,042 entra elevado a 2, porque são dois períodos, né? 1 menos 100 vezes 8,57, né? 8,57. Opa, vamos apagar aqui e vamos escrever de novo para ficar bonitinho. 8,57. Certinho? 57, 6. Vamos pôr um 6 aqui também. O ponto é que, qual que é o ganho adicional que eu tenho por carregar isso aqui para o período de 2 anos, né? Então concorda comigo que esse 8,57, esse 8,57,6, ele vai ser esse 3,5, esse 3,5, mais uma taxa adicional aqui, para que eu consiga alcançar esse valor ao período de 8,57,6. Então, como que eu vou chegar em qual que vai ser a minha taxa a termo do segundo ano, tá? Qual que vai ser o meu ganho adicional desse primeiro para o segundo ano? Eu vou tirar, né? 8,57 menos 3,5. Pelo amor de Deus, não faz isso, a gente vai fazer via Fischer ali, né? Que a gente já fez algumas outras vezes. Que é como? 1 mais essa taxa, 0,8576. Eu vou decompor isso aqui, 0,8576, dividido por 1,035. Não é isso mesmo? Então entra 100. Divide 1 mais 1,0858 entra dividido por 1,035. Divide 1 menos 100 vezes. Qual que é a minha taxa a termo do segundo ano? É de 4,90, né? Então, para que esses 3,5 eles virassem 8,76, eu tenho um ganho adicional ali em 4,90. Certinho? Só porque a gente só tinha feito uma questão desse tema aqui, acho que vale a pena a gente retomar ela. Alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos seguir? Vamos para a próxima aqui, tá? Em um momento de queda nas taxas de juros, o investidor busca definir se aplicará em um título pré-fixado
ou pré-fixado mais inflação. Ele quer saber se ele vai aplicar no LTN ou em um NTNB, né? As taxas disponíveis desses títulos estão representadas na tabela abaixo. Qual será o valor mínimo esperado para o IPCA nos próximos anos até o vencimento do título, que justificaria a escolha do investimento B? Beleza. Vamos lá. Aqui, nada mais, nada menos, a gente vai fazer a inflação implícita do período, né? Então, deixa eu até tinha deixado junto das formas aqui separado, que eu acho que a gente muitas vezes fala de inflação implícita, e às vezes não sabe como calcular isso aqui, né? Então, para o mesmo nível de risco, ou seja, títulos da mesma empresa, ou no caso aqui, títulos públicos, para o mesmo prazo determinado, então aqui vamos selecionar a janela de 35, que é a janela que a gente tem no IPCA+, e a janela que a gente tem no pré-fixado. 27 não tem, 31 não tem também, vamos no 35 mesmo, né? Eu tenho qual que é a inflação esperada para o período, né? E aí, vale até a pena. Deixa eu abrir uma outra janela aqui. Relatório, Focus. Deixa eu só abrir uma outra janela aqui. Porque tem uma grande diferença entre o que o Banco Central projeta e o qual que vai ser a inflação, qual a inflação implícita, qual que é a inflação do período que o mercado vem negociando, né? Então, quando a gente vê aqui para os próximos anos, por exemplo, o Boletim Focus, a gente vê que o mercado espera ali 3,80 para a inflação esse ano, 3,5 para o ano que vem, e que aí se estabilize aqui dentro dos 3,5, né? Só que quando a gente pega os títulos públicos, a gente tem uma inflação implícita negociada nesses títulos aqui, né? Que é a diferença entre essa taxa pré aqui de 10,81 para essa taxa aqui de IPCA mais 5,57, né? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um menos o outro? Eu vou fazer 10,81 menos 5,57? Não, eu não vou fazer. Eu vou usar Fischer ali, eu vou decompor essas taxas também. Então, como que vai ficar? 1,1081 dividido por 1,0557, né? Vamos trazer a HP aqui de novo. Vamos ver se vai ficar bom aqui, né? Ah, não, deu para ver. Tranquilo. Vamos zerar ela aqui. Então, 1,1081. 1,1081 entra 1,0557. Divide 1 menos 100 vezes. Beleza, eu tenho a implícita ali do período, que é de 4,9635, né? E é bem diferente do que o Banco Central projeta ali, o mercado negocia essa inflação implícita aqui também, né? E aí a gente vai ver várias assimetrias durante certos períodos. E, poxa, às vezes vai valer a pena você estar posicionado em implícito, às vezes vai valer a pena você estar posicionado em juros real. Olha, eu acredito que esse juros real vai fechar aqui, que esse título deve convergir para IPCA mais 4,5. Poxa, se eu estou comprado em juro real, se eu estou comprado em IPCA mais 5,57 e essa taxa fecha, o que que vai acontecer com o meu título? Para eu vender ele antecipadamente, eu vou vender ele agiado, né? Então, pois são estratégias aqui que a gente pode adotar, e é basicamente isso que a questão pede para a gente também, tá? Deixa eu apagar a tela aqui para a gente ir para a próxima. Limpar todos os desenhos. Vamos voltar aqui para o conteúdo da aula, né? Então, eu tenho ali que a minha taxa pré é de 5,25 e eu tenho que a minha taxa IPCA mais é de 4 mais o IPCA. Como que eu vou fazer para achar essa implícita aqui, para achar esse IPCA, né? 1,0525 dividido por 1,04. Acho que pelo exemplo do tesouro ali, não precisava nem a gente fazer a questão, que a gente já alcançou o objetivo aqui, né? 1,0525 entra 1,04, divide 1 menos 100 vezes 1,20, que é a inflação implícita do período aqui, né? Qual será o IPCA mínimo esperado para os próximos anos até o vencimento do título? Legal? Bacana?
Eu acho que a gente voltou em todos os principais temas que eu queria que a gente voltasse. Falamos de saque, falamos de price, falamos de parcelas, a gente falou de spot forward, a gente falou de inflação implícita aqui também, que são formas diferentes que a prova pode cobrar de vocês, tá? Falamos de custo médio ponderado de capital e com isso a gente mata toda essa parte aqui de fundamentos de finança, tá? É, apesar da gente pelo conteúdo programado aqui, a gente encerrar por aqui hoje, a gente já resolveu mais questões do que a gente tinha programado nas outras aulas. Quero abrir para vocês. Tem algum ponto de dúvida que a gente não falou, que vocês viram no simulado? Essa é a hora, pessoal. Essa não é a única hora, tá? Mas esse é um dos momentos. Não, não? Tudo certo? Todo mundo tranquilo, voltando do feriado também, tá com o corpo um pouquinho mais cansado, né? Hoje, inclusive, percebi que vocês estão um pouco mais quietos, né? Mas, seguinte, pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Pra gente não ficar muito cansativo, muito maçante, a gente passar pelos mesmos exercícios, poxa, mas cupom cambial de novo e etc. O meu tempo é 100% seus, eu tô nessa missão junto com vocês, tá? O que me deixa mais feliz é chegar lá no final, depois da prova, e ver que vocês foram aprovados, que estão super felizes, que estão prontos para um próximo degrau, para um próximo passo. Isso me deixa muito feliz. Então, esse tempo que a gente vai terminar antes aqui, se a gente quiser, talvez, ou em um sábado antes da aula de um professor, ou na dúvida, ou em algum outro momento, a gente trazer questões aqui, separar mais meia hora para a gente fazer algumas questões se vocês tenham dúvidas, vai ser um prazer, tá? Pode mandar, enche lá de questão que a gente vai fazer junto, ou eu mando o vídeo lá resolvendo junto, ou a gente faz junto aqui na aula também, tá? Dúvida do Bruno. Não é no módulo 1 que falamos de PLD e lavagem de dinheiro? Bruno, deixa eu até tentar abrir o cronograma aqui, que isso daí provavelmente é na próxima aula, tá? Mundo financeiro. Deixa eu abrir ele aqui, Bruno, rapidinho, viu? Mundo financeiro, login. Mas está dentro do módulo, sim, respondendo a pergunta, né? Tá, beleza. Cronograma. Começa por aqui. Tá carregando aqui, que eu não tava com ele aberto. Inclusive, antes da aula eu tava com ele aberto. Dei vacilo de fechar aqui, viu? Mas rapidinho a gente acha isso. Legal. Ah, bacana. Aqui, ó. Então, para a próxima aula, tá? A gente tinha dividido fundamentos de finanças na segunda e na quarta passada, hoje na quarta-feira de carnaval, e aí ambiente regulatório, vocês vão entrar no sábado, no dia 9. No sábado, dia 17, às 9 horas, tá? Não sou eu que estou programado, eu acho que, se eu não me engano, é o professor Wesley que volta com vocês, mas vai abordar isso aqui também, tá bom? Ambiente regulatório. Bruno. E aí, mais uma vez, de hoje até sábado, tiver dúvidas, tiverem questões que vocês queiram que sejam resolvidas, manda para mim, que a gente entra aqui de novo, entra uns minutinhos antes, resolve elas juntos, tá bom? Então pega, resolve isso aqui. Quem está atrasado aqui na programação, mudou a tela aí, né? Mudou. Estou logado no iPad aqui, dá para ver. Quem está atrasado, tenta chegar junto da programação aqui, do cronograma, para no sábado ter dúvidas suficientes para a gente matar. Fechado? Gente, ó, eu só tenho a agradecer. Quarta-feira de carnaval, vocês aqui, depois de um feriadão longo, muita gente cansada junto comigo. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês.
Se preparem, façam as questões, estudem, contem comigo, levanta isso. No sábado a gente fala novamente então, tá bom? Um abraço.